A fé cristã não nasceu, veja bem, numa catedral majestosa. Ela nasceu no meio de uma execução pública. O seu fundador foi crucificado como um criminoso de Estado. E os seus primeiros seguidores, bem, eles enfrentaram destinos terrivelmente parecidos. É um paradoxo histórico que honestamente desafia a nossa lógica. E essa é a pergunta que ecoa através dos séculos, não é mesmo? Como um movimento que começou com uma morte tão humilhante, pôde não apenas sobreviver, mas florescer em meio a uma perseguição que era sistemática, implacável. Graça e paz, estudiosos da palavra. Sejam muito bem-vindos ao canal Mestre da Didaquê. Se o objetivo é sair da superficialidade espiritual e construir uma fé inabalável, sólida, bíblica, o lugar é exatamente este. Antes de mergulharmos neste estudo, já peço, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra. E para um aprofundamento ainda maior, conheça o material da Escola de Desenvolvimento Cristão Mestre da Didaquê. O link está na descrição. Para entender o crescimento, primeiro nós precisamos entender o custo. A perseguição não foi um acidente de percurso na história da igreja primitiva. Não. Foi a própria condição do seu nascimento. Desde o começo, a violência era a norma. A morte de Estevão, o primeiro mártir, já deu o tom do que estava por vir. Mas o que aconteceu em Roma, sob o domínio do imperador Nero, elevou a perseguição a um outro nível, a um nível de terrorismo de Estado. E o que é mais impactante sobre essa descrição terrível? Ela não vem de um texto cristão, de um simpatizante. Ela vem de Tácito, um historiador romano que olhava para os cristãos com total desprezo. É o que chamamos de uma testemunha hostil, o que torna o seu relato dessa brutalidade ainda mais irrefutável, mais poderoso. E aqui nós temos uma das maiores ironias da história. O local exato onde esses primeiros cristãos foram queimados vivos, servindo como tochas humanas, é precisamente onde hoje se ergue a Basílica de São Pedro. A igreja foi, literalmente, construída sobre o sangue dos seus mártires. Mas sabe, esses números, esses grandes eventos, podem parecer distantes. Para a gente entender de verdade a força dessa fé, precisamos nos aproximar. Olhar bem de perto a história de uma pessoa real. Vamos focar em Policarpo. Ele era um elo vivo com a primeira geração. Imagine só, ele aprendeu a fé diretamente do apóstolo João, que, por sua vez, andou com Jesus. Havia apenas 1 grau de separação entre esse ancião e o próprio Cristo. A escolha que foi colocada diante dele era clara e, de certa forma, até fácil. Ninguém esperava que um homem de 86 anos resistisse. Umas poucas palavras e ele poderia ir para casa. Mas a resposta dele ecoaria por toda a eternidade. Essa declaração é o centro de tudo, percebe? Não era sobre uma teologia abstrata, um conceito. Era sobre lealdade pessoal a um rei que ele conhecia e amava há quase um século. A lealdade era maior que o instinto mais básico de todos, o de sobrevivência. E aqui está a chave da mentalidade deles. Policarpo não estava comparando vida com morte. Ele estava comparando um sofrimento temporário com uma realidade eterna. O fogo do procônsul era insignificante, era pequeno, diante daquilo que ele acreditava ser o fogo do juízo final. Então, qual era o sistema de crenças que produzia homens e mulheres como Policarpo? Isso não era fanatismo suicida. Era um conjunto de convicções muito profundas que transformava completamente a maneira como eles viam o mundo. Nós podemos resumir essa resiliência impressionante em 3 pilares fundamentais. Juntos, eles formavam uma cosmovisão, uma visão de mundo, que tornava o martírio não apenas suportável, mas cheio de significado. O primeiro pilar é sem dúvida o mais crucial de todos. A crença inabalável na ressurreição corporal redefiniu a própria morte. Para eles, morrer não era um ponto final, era uma graduação, era uma passagem. Inácio de Antioquia, a caminho de ser devorado por leões, ele não via isso como uma tragédia. Ele via como o processo final para se unir a Cristo. A morte era apenas uma porta. Em segundo lugar, o efeito paradoxal. Cada execução pública se transformava num testemunho poderosíssimo. Para a mentalidade romana da época, morrer amaldiçoando os inimigos era o esperado. Mas ver pessoas morrendo em paz, perdoando seus executores, às vezes até cantando hinos, isso era um choque cultural. Esse comportamento sobrenatural era um argumento mais forte que qualquer discurso. E por fim, ninguém sofria sozinho. Em um mundo romano estratificado, individualista, os cristãos criaram uma comunidade radicalmente diferente.
A fé não era uma jornada privada, solitária. Quando alguém era preso, a igreja inteira se mobilizava para apoiar. Se a pessoa morria, era celebrada como um herói da fé. Essa solidariedade era algo que o mundo antigo simplesmente jamais tinha visto. Então, qual é o legado duradouro de tudo isso? Como essa história atravessa os séculos para nos desafiar hoje? Antes de continuarmos, se este estudo está edificando a sua vida, considere se aprofundar ainda mais na nossa Escola Mestre da Didac. Lá, o ensino é ainda mais denso e transformador. O link está na descrição. Esta famosa frase de Tertuliano, um dos pais da Igreja, resume perfeitamente o resultado. O Império Romano tentou apagar o cristianismo usando a violência e, sem querer, acabou regando um jardim que floresceu e se espalhou pelo mundo inteiro. O contraste com certas expressões de fé hoje é gritante. A pergunta deles não era sobre o que Deus poderia lhes dar em termos de conforto ou prosperidade. A pergunta era, o que nós podemos oferecer em lealdade a Cristo? Era o que o teólogo Dietrich Bonhoeffer chamou de graça cara, em oposição a uma graça barata, que não exige nada de nós. E este é o ponto crucial. Para eles, a fé não era um sentimento privado guardado no coração. Era uma confissão pública, uma identidade que moldava cada ação. Negá-la, mesmo que fosse só com os lábios, era trair a própria essência de quem eles eram. Este verso conecta brilhantemente o passado ao presente. E aqui tem um detalhe revelador. A palavra grega original para testemunhas é martron, literalmente uma nuvem de mártires. Policarpo e Inácio, eles não são apenas figuras históricas. Eles são a multidão que nos observa, nos inspirando a correr a nossa própria corrida. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final. Não sobre eles, mas sobre nós. A história deles nos força a olhar para as nossas próprias convicções e perguntar pelo que estamos dispostos a nos sacrificar. O aprendizado não para por aqui. Para sair da superfície e se tornar um aluno oficial da nossa Escola de Desenvolvimento Cristão, com acesso a cursos e trilhas completas, acesse agora mestredadidac.com.br. O link está na descrição. Não saia deste vídeo sem deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar este estudo. Que a maravilhosa graça de Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo guardem a sua mente e o seu coração. Edifique sua vida com um propósito. Até o nosso próximo encontro.